E para encerrar aí o nosso seminário, né, de 2021, para tratar sobre o tema novos desdobramentos, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, como até adiantado pelo professor Walter, a gente esperava, né, já que teríamos uma decisão que foi agendada, né, a julgamento para ontem. Nós teremos a participação da doutora Luciana Goulart Ferreira e do doutor Paulo Irã Gomes e Silva. A doutora Luciana, ela tem formação em Direito, possui LLM em Direito Empresarial, possui mestrado em Direito Público pela PUC, é pós-graduada em Regulação do Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas, membro do Conselho de Assuntos Tributários da Federação do Comércio, sócia do escritório Rolim Viotti Goulart Cardoso Advogados. O doutor Paulo Irã é advogado também, tributarista, assessor jurídico do Grupo Martins, diretor da ABRADT, Associação Brasileira de Direito Tributário, também é membro do nosso Conselho de Assuntos Tributários, né, da Federação do Comércio, já foi membro julgador do Conselho de Contribuintes do município de Uberlândia, é bacharel em Direito, mestre em Direito Público pela Unifram, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Negociação Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Nesse último painel, nós teremos um formato um pouco diferente. Os dois palestrantes participarão, né, conversando e trazendo, né, todas as suas impressões aí sobre o tema. A palavra está com vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Irã. Nós ficamos aí para o finalzinho, né? O pessoal querendo ir almoçar. A nossa expectativa hoje era de trazer, né, as novidades do julgamento que teria ocorrido ontem, não ocorreu por falta de tempo, mas a gente tem, sim, muitas coisas para comentar sobre os desdobramentos dessa decisão. A nossa ideia é trazer para vocês uma visão geral do que é a discussão, a situação atual, né, em função dessa situação, o que está sendo, o que está acontecendo hoje, para então entrar na expectativa que está aí toda a sociedade quanto a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Né? O assunto do momento é a tese do século, que tem impacto muito relevante para as empresas. Né? Eu preparei aqui uma breve apresentação. Está sendo possível? Está dando para ver? Ok. Um slide só, tá, pessoal? É só para a gente nortear mesmo o nosso... Sim? Ah, sim. Ixi, espera aí, voltou. Aí. Então, eu vou começar falando, contextualizando a discussão, falando um pouco da situação atual, e aí vamos, eu e Paulo Irã, debater aqui, trazer para vocês o que está angustiando as empresas nesse momento, né? Quais são as principais preocupações em função dos efeitos que essa decisão do STF poderá ter. Então, a maioria das pessoas já conhece, né, o que está em discussão é o recurso extraordinário 574-706, ele foi julgado em março de 2017, e nessa decisão o plenário do STF reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. O ICMS é uma receita do Estado, né, esse foi o entendimento do STF. Ele é cobrado do consumidor final na nota fiscal, mas depois ele é repassado para o Estado. Então, por isso, não seria receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS. Foi um julgamento muito apertado, 6-5, e logo após a publicação dessa decisão, a Fazenda opôs embargos de declaração, em que ela suscita alguns pontos, mas os principais que a gente trouxe aqui hoje o valor do ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS,
se seria o ICMS destacado na nota fiscal ou se seria o ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte ao Estado, e também requereu a modulação dos efeitos dessa decisão. Em que consiste esse pedido de modulação? O efeito é que essa decisão produza efeitos para os contribuintes, para a Fazenda, para todo mundo, após o julgamento dos embargos de declaração. Então, a Fazenda nem pede que essa modulação seja a partir da decisão de 2017, ela pede que seja após a decisão dos embargos de declaração. Então, esses embargos não foram julgados até hoje, né? Eles foram incluídos, primeiramente, na pauta de dezembro de 2019, depois foi retirado de pauta, depois foi incluído na pauta do dia 1º de abril, não foi julgado novamente, foi retirado de pauta e finalmente foi incluído na pauta de 29 de abril, ontem, e não foi julgado porque não houve tempo. Então, o julgamento foi transferido para a próxima sessão, que deve ser na quarta-feira. Então, todo mundo ligado na TV Justiça para assistir esse julgamento. E, em função desses embargos de declaração, como é que ficou a situação? Porque o Supremo decidiu no plenário que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS. Antes mesmo do julgamento e outras propostas próximo ao julgamento ou mesmo logo após. Então, hoje a gente tem contribuintes que têm ação judicial em curso, esses contribuintes estão deixando de pagar o PIS e COFINS sobre o ICMS, deixaram de recolher. Há contribuintes que têm julgado, quer dizer, eles tiveram decisão transitada em julgado, autorizando a exclusão do ICMS. Então, esses contribuintes com coisa julgada registraram esse crédito no seu ativo, né, transitou em julgado, registraram o crédito, recolheram o imposto de renda e CSL, né, e começaram a compensação com outros tributos devidos para a Receita Federal. Quer dizer, estão mandando as DECOMPs mensalmente para compensar esse crédito reconhecido judicialmente. A Receita Federal não acolhe, não aceita a compensação tendo como em que o contribuinte exclui o ICMS destacado na nota, né? A Receita Federal editou a SC COSIT número 13 de 2018, reconhecendo expressamente que somente o ICMS efetivamente recolhido, né, que muitos falam ICMS líquido, é que poderia ser excluído da base do PIS e da COFINS. Então, é a sinalização de que ela vai glosar as compensações, não vai aceitar os contribuintes que excluíram destacado, a não ser nos casos dos contribuintes que a decisão transitada em julgado falou expressamente que seria o ICMS destacado, mas isso não acontece muitas das vezes. Que essa questão não foi discutida pelo STF lá em 2017, a decisão do ICMS. Qual valor não foi discutido. E o acórdão o voto da ministra Carmen Lúcia, no capítulo dessa novela, entre contribuintes e fisco, em função da definição desse valor a ser excluído. E os 5 TRFs, atualmente, têm jurisprudência no sentido de que é o ICMS destacado, que deve ser excluído. Então, nós temos aí essa solução de consulta, falando que é o recolhido, que é a posição da Receita, e jurisprudência de todos os tribunais regionais federais reconhecendo que é o destacado, mas o Supremo não julgou os embargos, né? Então, isso gera uma expectativa muito grande nos contribuintes, porque qual que é o principal medo deles com esse julgamento dos embargos de declaração deles, não nossos, né, de todos nós militamos na área tributária, né? Nós temos o receio de que o STF diga que é o recolhido, porque muitas empresas estão usando o destacado, então isso vai ter um impacto para essas empresas, e que o STF module os efeitos da sua decisão para, a partir do julgamento dos embargos, como foi pedido, e que o STF resolva aplicar
essa modulação para os contribuintes que têm ação judicial em curso. Então, hoje, o principal receio que a gente vê os contribuintes se movimentando é nesse sentido, de que essa modulação acabe por atingir quem tem decisão judicial em curso, ação judicial em curso, e quem tem rescisória, né, se for feita essa modulação, então que isso poderia ensejar a propositura de ações nacional contra os contribuintes para alterar essa questão aí do destacado versus recolhido. Então, essas são as principais questões que estão preocupando os contribuintes. E nós vamos agora comentar um pouco, né, Paulira, exatamente sobre isso, né? Porque quais são os efeitos dessa modulação ou da definição de que seria o ICMS recolhido para as empresas, né? Na prática, o que isso pode acarretar, né? Quais seriam esses desdobramentos? Está no mudo, Paulira. Perfeito. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Marcelo. Para mim é uma honra muito grande compartilhar esta mesa virtual com você para falarmos sobre esse tema, que é um tema que tem despertado o interesse de todos os tributaristas, né? Como o doutor Walter mencionou, ontem nós, tributaristas, tivemos uma aula sobre patentes, passamos a conhecer um tema muito relevante e esperamos, na quarta-feira, que possamos já dar por satisfeitos pelo conhecimento já adquirido em relação a patentes e possamos, de fato, ouvir o que o Supremo terá a falar sobre os embargos tão aguardados já de longa data para definir um tema que é um tema crucial para as empresas. De fato, se nós tivermos uma decisão contrária aos efeitos para as empresas que já aproveitaram os créditos e que vem adotando um procedimento que o Supremo iniciou, diríamos assim, a definir a discussão lá em 99, os efeitos não apenas pelos créditos já compensados, mas pelas operações que estão sendo realizadas, no mínimo desde 2017, desconsiderando o ICMS efetivamente destacado. E é uma discussão que nos parece não ter razão para existir essa divergência entre o ICMS destacado e o efetivamente pago. Ora, o Supremo mencionou claramente que não poderia ter a incidência de um tributo sobre outro tributo. Isso é extremamente adequado, extremamente lógico no sistema tributário. Você não pode ter a União Federal se beneficiando majorando o valor do seu tributo por conta do tributo recolhido para o Estado. Isso é uma anomalia no sistema tributário. O Supremo, felizmente, para nós contribuintes e tributaristas, corrigiu essa anomalia. E é uma anomalia que até então, no recurso da Fazenda, eles argumentam isso, mas o STJ já havia decidido isso anteriormente, já havia a súmula 65, dizendo que o ICMS integrava a base de cálculo do PIS, mas o STJ analisou com base na legislação, com base na lei complementar lá 7. Em outro arquétipo constitucional, com base na Constituição de 88, não caberia essa incidência de PIS e COFINS, considerando o faturamento. Para os senhores terem uma noção, em 2019, o recolhimento de ICMS no Brasil foi de 509 bilhões. Poxa, 509 bilhões, podemos dizer que o valor de PIS e COFINS recolhido a mais para a União Federal foi de 47 bilhões. Claro, existem diversos sistemas tributários, diversas alíquotas aplicáveis, mas usando a alíquota de 9,25, temos essa conclusão de um recolhimento indevido de 47 bilhões a mais desse tributo, o que estaria
consentâneo com o argumento da Fazenda. A Fazenda alega que terá um efeito no seu recolhimento de 250, 300 bilhões, o cálculo, a tributo sobre tributo não faz sentido. Se o tributo é devido ao Estado, que seja a própria Procuradoria, ao manifestar sobre o tema, em parecer apresentar, deixou claro que não se poderia ter essa discussão quanto ao ICMS recolhido ou ICMS destacado, porque isso já foi amplamente discutido pelos ministros no julgamento do RE 574/706. E devemos observar que a discussão ela iniciou lá em 99, no julgamento do RE 240/785. Nesse processo, ele foi encerrado em 2006, e o Supremo já sinalizou que não aceitaria essa tributação. Portanto, desde, no mínimo, 2006, nós temos uma situação já definida e que faria todo o sentido do ponto de vista econômico. Então, se a Receita não providenciou uma mudança legislativa, não pode agora dizer que terá um efeito tributário, porque esse efeito tributário que terá é de um recolhimento que foi feito indevidamente e deve ser restituído a quem de direito. Portanto, não cabe rediscutir isso, principalmente à luz por meio de embargos de declaração. Embargos de declaração é para esclarecer omissão, obscuridade, o que não existe nessa decisão proferida em 2017 no RE 574/706. Mas e a modulação de efeitos? De fato, todos os contribuintes, todos nós tributaristas, estamos apreensivos com essa decisão, mas esperamos que o Supremo venha, no mínimo, a manter a coerência em relação a outros julgamentos, respeitando as decisões já proferidas, decisões muitas transitadas em julgado, e também já mantendo aquilo que os contribuintes fizeram a partir do julgamento do RE 574/706. Obviamente, em se tratando de um tributo recolhido indevidamente, não haveria que se falar em modulação de efeitos, mas caso o Supremo, por alguma razão e pela pressão que vem sendo feita aos ministros, caso venha modular, que essa modulação não alcance as situações jurídicas já constituídas. É o que a gente espera que aconteça. Esperamos que o julgamento, de fato, venha a ser feito na próxima semana, encerrando uma discussão de 20 anos, pelo menos, sobre o tema, e que a tese do século não se torne uma tese secular, que seja uma tese relevante, mas não secular. É isso, com isso eu agradeço ao convite para participar dessa discussão, agradeço ao doutor Marcelo, gostaria de agradecer ao meu dileto amigo, doutor Tiago, que me antecedeu pelas palavras elogiosas a mim referidas. O doutor Tiago sempre nos socorre em Brasília, com muito profissionalismo por ele. Agradeço ao doutor Walter e à doutora Maria Luísa, que viabilizou a realização deste seminário, um seminário que já entrou para o calendário do direito tributário mineiro. Então, doutor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Marcelo, acho que é interessante né, que nossa FEComércio participou, né, assinou uma das várias cartas abertas ao STF sobre essa questão, né, frisando exatamente isso. A discussão não é nova, porque a modulação tem alguns requisitos, né, e um deles é que ela pode ser aplicada no caso de uma mudança em jurisprudência dominante. E o que a Fazenda alega é que no STJ a questão estava classificada de forma favorável à Fazenda, então que essa decisão de 2017 significaria uma mudança na jurisprudência dominante. Mas a jurisprudência do STF é no sentido de que essa questão somente se aplica se a posição dele. Então, não importa que o STF
tivesse uma decisão, uma jurisprudência diferente. Como o Paulo Irã comentou, já há essa decisão de 2006, já houve o quórum necessário, né, para a declaração de inconstitucionalidade, foi finalizado em 2014, quer dizer, não é uma discussão nova no STF, e ela era no sentido da inconstitucionalidade dessa forma de exigência do PIS e da COFINS. E aí, encerrando, uma última questão, no STF, uma discussão sobre o quórum necessário para a votação, que seriam 2/3, né, ou maioria absoluta. Então, há uma discussão sobre a Lei 9868 e o CPC novo não traz a obrigação do quórum de 2/3. Então, essa é uma outra questão que pode afetar também a discussão da modulação na quarta-feira que vem, se o julgamento for feito. Né? Nós entendemos que é aplicável, nesse caso de declaração de inconstitucionalidade, o de 2/3, quer dizer, precisa de 8 ministros favoráveis à modulação para que ela ocorra. Então, nossa expectativa é que não haja o quórum necessário, que os ministros entendam que a modulação, nesse caso, seria desastrosa, principalmente se aplicar a ações judiciais em curso, seria o STF dá um cavalo de pau na sua jurisprudência, porque nos casos em que ele salva as ações judiciais em curso. Então, esperamos, né, no próximo seminário, já termos outras histórias, pelo menos que essa esteja encerrada. Tomara que ela se encerre e a gente venha falar de outras coisas. Com certeza, doutora Luciana. Obrigada, Paulo Irã. Eu que agradeço aí a participação. Acho que, como muito bem colocado pelo doutor Paulo Irã e pela Luciana, esperamos que não se torne secular, né, o debate, que acho que o que mais traz segurança jurídica é a demora, né, na resposta, igual conversando há pouco com o Luiz Cláudio. A resposta pode vir até negativa, mas que ela venha e as empresas tenham a possibilidade de se adequar, né, faça os recursos devidos. Nesse caso específico, recentemente, corroborando aí com o que a doutora Luciana colocou, né, foram encaminhadas muitas cartas ao STF para destacar, né, essa visão também do contribuinte, porque fica muito no debate, vai prejudicar muito o erário, né, vai ter um aporte muito forte ali no orçamento do erário. Mas se você pensar também que isso reflete nos contribuintes e que hoje vivem uma crise sem precedentes, você também tem que levar isso em consideração, e é isso que a carta reflete, né? E foram várias entidades que encaminharam, a gente até, de antemão, até agradece a doutora Luciana, que trouxe o assunto para o Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, né? E também agradece a nossa Confederação Nacional do Comércio, que nós encaminhamos para eles, para a Confederação, a solicitação, e eles também de pronto atendeu e foi a defesa dos representados. Esse é o norte, né, que sempre nos leva, né, a atuar SESC, SENAC e entidades empresariais, sindicatos empresariais, e a nossa confederação também segue na mesma linha, sempre na defesa, né, a eles ali, né, os nossos argumentos, e concordamos em gênero, número e grau com todas as considerações da doutora Luciana aí, que realmente dá esse cavalo de pau num momento como esse, pode representar aí, né, talvez num cenário mais drástico, até fechamento de várias empresas, né, porque recompor isso tudo, pedir a restituição, né, são situações aí que nós não queremos e não podemos nos deparar aí nesse momento, agradecendo ao Paulo Irã e à Luciana pela participação, pela disponibilidade, né, por mais uma vez estar nos brindando aí com seus conhecimentos. E espero também, doutora Luciana, que o ano que vem possamos fazer esse evento de forma presencial, né? O evento online é muito bom, o doutor Paulo Irã provavelmente está em Uberlândia, a doutora Luciana, não sei se está em São Paulo, se está aqui em Belo Horizonte. Tivemos palestrantes aí do estado e do Brasil inteiro, né? Muito bom, mas o evento presencial é muito bom, acho que é muito mais enriquecedor, né? A possibilidade, né, de trocar
muito mais conhecimento. Então, muito obrigado a todos, né? E aproveitando, né, fazendo nossos agradecimentos finais, primeiramente aos nossos palestrantes que brilhantemente, né, conseguiram expor os temas de forma muito didática, trazendo ali o conhecimento e caminhos, né, para que os nossos representantes, desde questões ligadas às inúmeras decisões judiciais, às hipóteses de regularizações de débito com a transação no âmbito federal e com a boa notícia, né, do convênio CMS 17, aí, que deve ser regulamentado por esses dias. Tivemos também, né, os esclarecimentos sobre planejamento tributário, que é muito importante, né? As empresas devem utilizar, né, de todo o conhecimento, né, e de todas as ferramentas que lhe permita recolher somente o que é devido, né? Eu acho que isso todos nós buscamos, e também tivemos, né, esclarecimentos muito enriquecedores sobre os tratamentos tributários setoriais no estado de Minas, né, dando ali, né, caminhos para alguns setores, destacando aí, né, o setor atacadista, o setor de e-commerce ou o corredor de importação, mas lembrando que temos outros 52 tratamentos setoriais aí, e ainda, né, como bem colocado pelo Nacional, né, hoje nós temos, né, no universo de CNPJs aí, mais de 95% das empresas no Simples, e os esclarecimentos atinentes aí ao aproveitamento e o tratamento devido, né, melhor dizendo, né, dos tributos recolhidos nas operações monofásicas ou com recolhimento antecipado com a ST. Então, agradecemos a todos os palestrantes e reiteramos aí os agradecimentos aos nossos apoiadores, né? A FAENG, FETSENG, a BRADET, IMDT, a AMES, ao SEAT, da Federaminas, ao CRCMG, a FECOM, ao IEF, a FCDL, a Federaminas, a ACMinas, ao IMEDPREV, a CIENG e a FIENG. Agradecemos a todos, né? Participamos aí do Colégio de Representantes Contribuintes Mineiros e sempre nos ajudando e apoiando os eventos com a divulgação e buscando, né, novas alternativas. E destacando, né, que esse é um evento que contou aí com a organização do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, do qual o nosso presidente, né, Walter Lobato, que iniciou aí os debates. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que se dispuseram a assistir ao evento por todas as plataformas, né, disponíveis, de 9 horas da manhã até agora, 1h27. Né? Muito obrigado a todos e esperamos que no ano que vem possamos fazer presencialmente, com todo mundo vacinado, todo mundo em segurança. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.